Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos para mais um encontro, para mais um momento de meditação e oração. Espero que você tenha visto a oração que fizemos pela manhã. Se você ainda não viu, você pode acessar na página, tem o momento que nós fizemos de meditação e oração pela manhã, ok? Caso você não tenha visto ou ouvido, você pode acessar lá e pode viver também a experiência que nós vivemos pela manhã, certo? O Senhor tem colocado em meu coração para tirar esses momentos, certo? Compartilhar aquilo que Ele tem compartilhado conosco, certo? E comigo também. E eu tenho sentido essa orientação do Espírito Santo para compartilhar aquilo que eu tenho recebido. De graça recebestes e de graça dai. Então eu tenho sentido essa necessidade de estar compartilhando esse conhecimento que o Senhor tem nos dado, certo? Para abençoar outras vidas, certo? A vida é assim, um abençoa o outro, nós abençoamos o mundo. Então hoje, agora à noite, nós iremos meditar nesse texto de Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 5. Antes da gente iniciar no texto propriamente dito, eu vou te pedir para que você possa compartilhar com os seus grupos, com os seus amigos, para que você possa me ajudar a ajudar outras pessoas. E se você não é inscrito, você também se inscreve, independente se você está ouvindo agora ou você vai ouvir depois, certo? Do vídeo já gravado. Então você se inscreve e participa dessa comunidade para que a gente possa formar uma comunidade forte com um só propósito, com um só objetivo, para que a gente possa formar um corpo coeso, unido numa só fé. Quando a gente se une, o poder, certo? A força aumenta, fica maior, para a gente combater o mal, resistir ao mal e vencer. Quando a gente une as nossas forças, a gente fica mais forte, unidos, certo? E é com esse propósito que eu estou desenvolvendo esse trabalho. É para unir forças, unir a fé, certo? Com a mesma disposição mental, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós temos que ter uma mesma disposição mental, o mesmo propósito. Que a gente tem que se unir no mesmo propósito. Você já imaginou a igreja desunida? Como vai prevalecer? O próprio Jesus disse que um reino dividido não prevalece. O reino, ele é forte quando ele está unido, certo? Um reino separado não prevalece, conforme diz Jesus. É a orientação do próprio Jesus, que nós devemos estar unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, numa mesma consciência, certo? Eu tenho certeza absoluta, o propósito é formar, é despertar essa geração para essa consciência, certo? De andarmos unidos nesses últimos tempos, onde a gente está aproximando da volta do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, eu creio que Jesus está movendo pessoas para buscar uma noiva, uma igreja forte, uma igreja triunfante. Ele fez tudo, ele sacrificou-se, ele morreu, porém ele ressuscitou. E agora, ao ressuscitar, ele passou essa responsabilidade para a igreja de ser representantes dele na terra.
foi para o céu, a Bíblia diz, mas passou essa autoridade de representatividade para a igreja. Nós, eu, você, somos o corpo que representa Jesus aqui nessa terra. É nessa consciência que eu estou unindo a fé com você, para que nós possamos formar um corpo coeso, um corpo com o mesmo propósito, com a mesma consciência, com a mesma mentalidade, com uma mesma disposição mental de fé, para que a gente possa juntos romper as barreiras, certo? E para esse trabalho de conscientização hoje, eu escolhi esse texto que está em Isaías 53, caso você queira conferir isso na sua Bíblia, fique à vontade. Mas eu vou ler aqui conforme está na tela. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Isso é Isaías escrevendo, certo? Uma profecia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 1 ao versículo 5. Então, Isaías, certo? Ele profetizou isso, que isso iria acontecer com Jesus. Eu quero destacar em especial, para a gente meditar nesse texto, essas duas frases iniciais, certo? Desses parágrafos, que é: quem creu em nossa pregação, e certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Entenda bem uma coisa. Quando Jesus foi para a cruz, e ele, no momento da sua morte, você se lembra qual foi a frase que ele liberou? Qual foi a frase que ele disse? Ele disse: está consumado. Ou seja, o propósito de vir, de padecer, de sofrer, de levar sobre si o peso, a culpa, todo o sofrimento se consumou na cruz. Isaías, já prevendo isso, ele faz essa pregação, e nessa pregação, nessa profecia, ele pergunta: quem creu em nossa pregação? E ele diz: certamente ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, certo? Isso se consumou na morte de Jesus na cruz, certo? Ali naquele momento de angústia, ele olha para o Pai e diz: está consumado, certo? É consumado o que Isaías profetizou há anos atrás. A pergunta é: se Jesus consumou há 2000 anos atrás uma profecia que há milhares de anos atrás havia sido profetizado,
Tem coisas que nós estamos esperando ou pedindo para que Ele faça, sendo que já foi feito na cruz. Eu quero te chamar a atenção isso hoje. Meu propósito é despertar a sua mente, a sua consciência, para que você possa raciocinar, certo, comigo. A Bíblia diz que o meu povo, se não me engano em Ageu, o meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de entender a palavra. E eu estou me colocando também nessa condição, que às vezes também sofro, por falta de consciência da realidade, da veracidade da palavra. Então, Isaías ele diz assim, olha, quem creu em nossa pregação? Qual pregação? A pregação que ele mesmo estava fazendo, que viria iria levar sobre si os pecados, as enfermidades, para curar os enfermos, para libertar os cativos, certo? Para libertar os angustiados, os depressivos, os sofredores. E ele diz, quem creu nisso? E 2000 anos já se passaram após essa profecia ser consumada. A pergunta que eu te faço é: que significado isso tem tido para as nossas vidas? Que significado esse sofrimento de Jesus tem tido para a minha vida, em especial, e para a sua vida? Como é que eu tenho entendido e como que eu tenho vivido essa realidade que já aconteceu? A pergunta é: o que eu tenho aceitado que eu não deveria estar aceitando, uma vez que já foi realizado na cruz do Calvário? Que tipo de sofrimento, que tipo de enfermidade, que tipo de tormento, que tipo de angústia eu estou aceitando sobre a minha vida? Certo? Conforme diz a palavra, o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Que tipo de padecimento eu tenho tido, eu estou tendo? Essa é a consciência que eu quero trazer para nós hoje. Que tipo de sofrimento que nós temos sofrido por falta de conhecer essa realidade, certo? Que tipo de angústia, que tipo de peso a gente está carregando, que tipo de culpa, certo? Nós estamos carregando, que tipo de enfermidade nós estamos carregando? Se ele diz, se ele completa, certamente ele levou sobre si. Ora, levou está no passado. Levou está no passado. Ele não está dizendo ele levará sobre si. Ele diz que certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós estamos na era do sofrimento, as pessoas estão sofrendo. A grande massa. Nós vivemos o século da depressão, pessoas depressivas, pessoas aprisionadas a medicamentos. Há diversos tipos de medicamentos, de dores, para aliviar a dor tanto da alma quanto do corpo. A pergunta é: até quando nós estamos sofrendo por falta de conhecimento, por falta de realmente entender isso e reivindicar e chamar à existência, certo? O cumprimento dessa palavra sobre nós. Tem coisas que eu creio que nós estamos ainda esperando em Jesus ou em Deus Pai, e acredito que Ele mesmo esteja dizendo: já foi feito, já foi pago o preço. Agora é necessário que você haja, que você exercite a sua fé, aquilo que você já recebeu. Ou seja,
muitas coisas já recebemos. Então ele está dizendo, volta a repetir, quem creu, quem colocou crédito, quem acreditou nessa palavra, ou quem está acreditando hoje, que certamente ele levou sobre si. Eu estou acreditando, você está acreditando. Então essa palavra é para despertar a nossa consciência, a minha consciência e a sua consciência, para que nós possamos nos despertar nessa fé, que possamos assumir esse posicionamento, certo? E uma outra coisa que eu quero trazer à memória é que Jesus morreu sim, como um sofredor, certo? Como um maldito na cruz. Ele realmente foi como ovelha para o matadouro. Ele realmente pagou um preço caríssimo na cruz do Calvário. Porém, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não ficou na sepultura. Ele não ficou como um coitado sofredor. Ele não padeceu simplesmente como ovelha para o matador. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Agora, com uma característica completamente diferente da característica que ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz, conforme diz a palavra, como um sofredor para levar a nossa angústia, os nossos sofrimentos, as nossas dívidas. Porém, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias na terra, mostrando que ele tinha ressuscitado. Os discípulos tocaram nele, certo? E a Bíblia diz que durante 40 dias ele pregou sobre o seu próprio reino. Então, cumprindo-se os 40 dias, a Bíblia diz que ele foi assunto ao céu. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz mais, em Provérbios capítulo 1, que Deus o colocou sobre todo nome que se nomeia nos céus, na terra e debaixo da terra. Colossenses capítulo 1. Ou seja, Deus o colocou sobre tudo e sobre todos. Não é mais um coitado. A partir da sua ressurreição, ele passou a não ser mais um coitado, mais uma ovelha para o matador, mas passou a ser o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Para que se cumprisse o que ele fez no sofrimento nas nossas vidas. E a Bíblia diz que então Deus Pai o fez cabeça da igreja, transferindo assim a autoridade dele para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. Para que nós, e o apóstolo Paulo no capítulo 1 aos Efésios, no versículo 15 em diante, ele diz que ele deixou uma herança para nós, como corpos de Cristo, como igreja do Senhor. Qual a herança? A herança da libertação, a herança da cura, tanto das emoções, da cura do corpo, a herança da restauração espiritual, da vida, da ressurreição dos nossos corpos, a herança da força, do poder, tanto que quando precedia os dias dele subir aos céus, ele diz, olha, agora vão para Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder e passa a viver uma nova realidade de vida, cheios de poder, cheios de autoridade. Então, é necessário que você
assuma essa consciência. É necessário que a gente compreenda isso e assuma essa postura, essa realidade, que Jesus não continuou como um coitado, mas assumiu a posição de rei, para que nós pudéssemos nos apossarmos, usufruirmos, conforme diz o apóstolo Paulo, dessa herança maravilhosa. Que herança é essa? A herança de uma vida plena, herança de uma vida próspera, herança de uma vida saudável, tanto no corpo, quanto na alma, tanto no espírito. Essa é a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você. Que você se desperte para a consciência, independente da sua posição no reino, independente de quem você é. Se você aceitou a Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo, então você passa a ter direito nessa herança de herdar tudo o que ele conquistou, tanto no sofrimento da cruz, que foi a libertação, que foi a salvação, que foi a cura das enfermidades, as enfermidades da alma, do corpo, quanto na sua ressurreição, que foi a autoridade, o poder que ele conquistou e delegou a nós, para um combate nessa terra, para não vivermos mais subordinados às opressões do mal. Ele nos deu essas ferramentas, essa força, para que nós não mais vivêssemos sob um jugo maligno e pudéssemos ser pessoas livres, libertas, para ter uma vida verdadeiramente plena. É a pergunta que eu te faço. Será que eu estou vivendo essa plenitude que Jesus conquistou para mim? A pergunta é: será que você está vivendo essa plenitude que Jesus conquistou para você? Isso depende só de uma coisa, da gente acreditar, como diz o apóstolo, como diz Isaías. Quem creu, quem acreditou, ou quem vai acreditar? Porque certamente ele fez, certamente ele cumpriu o propósito. Quem vai acreditar agora? Eu estou pregando isso para você. Isso não quer dizer que está garantido para mim se eu não acreditar. Esses benefícios é para quem acreditar. Se eu acreditar, eu vou ter. Mesmo que eu esteja falando para você. Se eu não acreditar, eu não vou ter. Porque isso não depende da posição da pessoa, mas sim do acreditar. A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Que você, e a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E o que eu estou pregando para você hoje, de graça, é a palavra de Deus, para que ela gere no seu interior a fé genuína. O que eu estou apresentando para você é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, que se encontrar no teu coração espaço, vai entrar e vai fazer uma grande diferença. Que você então possa aceitar essa palavra no teu coração. Entender que tudo já foi feito, tudo está consumado e que agora depende de mim e de você. Agora não depende mais do Pai, depende de mim e de você reagirmos baseado nessa palavra. Nós percebemos que quando Jesus estava na terra,
e as pessoas se manifestavam acreditando nele, ele dizia para as pessoas que seja feito conforme o quê? A sua fé. A palavra que eu estou ministrando hoje é para que desperte no teu coração a fé genuína no teu coração. Que você seja inundado com essa presença gloriosa do Espírito Santo, que já está em você. E que você seja cheio dessa presença, dessa certeza, e passe a viver conforme Deus quer que você viva, em êxito, numa caminhada de êxito, numa caminhada realmente de conquista para o reino. Como diz o apóstolo Paulo, que você brilhe como um astro neste mundo. Não o brilho que o mundo dá, das fantasias, certo? Das glórias deste mundo, mas o brilho que o próprio Jesus te dá, a força que Ele te dá com o Espírito Santo. Que você possa aceitar isso nessa noite, ou no momento que você estiver vendo esse vídeo. Que você possa aceitar isso, se encher dessa convicção, dessa presença. Porque para Deus não existe exclusividade. Existe quem crê, existe quem acredita. Independente da sua posição, independente se você tem significado para o mundo ou não, para Deus vai depender do que você acredita. Vai depender exclusivamente da sua fé. A Bíblia nos diz em Hebreus, o meu justo viverá pela fé. É pela fé. Que essa palavra produza fé no teu coração. Que essa palavra produza fé na tua alma. Que essa palavra inunde o teu coração a ponto de você acreditar plenamente e reivindicar sobre você a cura, a libertação, a alegria, a abundância, a prosperidade, a vida, a felicidade em Cristo Jesus. Que você exercite a tua fé, coloque a tua fé em prática e que você possa exercitar essa autoridade que Cristo conquistou na ressurreição e reivindicar, estabelecendo isso sobre a sua vida, declarando essa libertação, declarando que eu sou liberto, declarando que eu sou abençoado, que eu sou feliz, que eu sou próspero em Jesus. Que você possa assumir essa condição, essa disposição mental e passar a viver a plenitude que o Senhor conquistou para mim e para você, ok? Nós vamos ficar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer uma oração, vou finalizar com a oração. Eu quero dizer para você que a minha oração é que você adquire essa consciência, se permite acreditar, para que essa mensagem ela entre no teu coração de tal forma que não haja espaço para dúvida e que você seja cheio dessa presença gloriosa do Espírito Santo e passa a ter uma vida de êxito, de plenitude, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, conforme diz o apóstolo Paulo, reinar com Cristo nessa terra, até a volta dele. Reinar com Cristo. O que é reinar com Cristo? Reinar com Cristo é assumir a identidade, o posicionamento que Ele conquistou para nós, como um exército dele, como representante dele. Reinar com Cristo é assumir o posicionamento que Ele mesmo diz: sois embaixadores de Cristo. Embaixador é ser um representante. Que nós possamos, com essa fé, reinar com Cristo até a sua volta, aonde a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, que em capítulo 9, que Ele irá entregar e devolver o reino para o Pai, um reino conquistado pela fé. Nós possamos então
junto com Cristo, reinar com Ele em vida e termos a vida que Ele conquistou para nós, tanto na cruz quanto na ressurreição, ok? Se você puder agora, ou seja, se você não estiver dirigindo, se você não estiver numa posição que você não possa fechar os seus olhos, amém. Mas se você puder agora, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo. E a oração que nós faremos é para que o Senhor possa estabelecer essa consciência definitivamente em nossas vidas, para que não haja mais variação de dúvidas, para que a gente não tenha mais uma mente dobre, conforme diz a palavra. Uma hora acredita, outra hora desacredita. Mas que nós temos uma firmeza, uma disposição mental firme, ok? Então feche os seus olhos. Vamos finalizar com a oração, ok? Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos em Cristo. Os que estão vendo agora e os que irão assistir esse filme, esse vídeo posteriormente. Que a força do Senhor, que o poder do Senhor esteja sendo gerado em cada coração agora. Que a força da consciência, do conhecimento, de causa, do efeito da morte de Cristo e da ressurreição possa ser estabelecido no coração, na alma e na mente de cada um. Que nós nos tornamos filhos, herdeiros, com direitos, herdados por Cristo, que foram pagos com um alto preço, um altíssimo preço, um preço de angústia, um preço de sangue, conforme diz a palavra, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Que cada um possa receber agora no coração, na alma, no espírito, em cada célula do corpo, possa vibrar a convicção da fé, essa força, esse poder do Espírito Santo, que possa inundar cada parte do corpo, da alma, da mente, do espírito, e que possa reestruturar, Pai, fortalecer e fortificar os teus filhos, formando um corpo forte, um corpo coeso, um corpo disposto a realmente se apossar e herdar de fato tudo que foi conquistado. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre cada um que está ouvindo esse vídeo. Que cada um de nós possamos carregar essa convicção em nós, que a glória do Senhor está sobre nós. Que a glória, que o poder, que a autoridade do Senhor está sobre nós, para que nós possamos viver em plenitude, em alegria, na felicidade conquistada pelo Senhor para com as nossas vidas. Eu creio que essa é a tua vontade, esse é o teu prazer em ver os teus filhos conscientes se apossando daquilo que o Senhor conquistou para nós. E eu já quero te glorificar e agradecer por esses momentos que passamos juntos. Que cada um de nós possamos ter uma noite abençoada, uma noite cheia de graça, uma noite de alegria, de força e de convicção. É o clamor que eu te faço, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ok, queridos, nós vamos ficar por aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, porque assim a gente pode ajudar outras pessoas. Dê o seu like ou dislike, se você gostou, se você não gostou, porque se você interagir, você vai ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas.
E faça comentários também, porque os comentários ajudam para que o YouTube entenda que o assunto é relevante e ele possa distribuir para as outras pessoas. O interesse é realmente que outras pessoas possam saber. E na descrição do vídeo também tem um conteúdo, um material que nós desenvolvemos que pode ajudar você a compreender ainda mais o reino de Deus. Certo? É um livro digital com o áudio completo. Ele é um livro digital que você pode ler e que você pode ouvir também. Completo, todo completo. Você pode ouvi-lo. Ele tem todas as orientações sobre o que é o reino de Deus, quais são os direitos, quais são os nossos deveres, ok? Eu creio que você vai ser grandiosamente abençoado com esse conteúdo, ok? Nós vamos ficar por aqui. Aguarde que logo teremos mais vídeos, ok? Que Deus te abençoe grandiosamente. Obrigado por estar comigo, unindo na mesma fé, ok? Um forte abraço. Que o Senhor te dê uma noite abençoada. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado. Em nome de Jesus.